94 Live, toca uma para mim e mais uma vez a gente recebe a psicóloga Cristine Strasburger para trazer luz, conhecimento para o nosso dia a dia. Cristine, obrigada mais uma vez e bem-vinda. Obrigada a você, Michele. Eu fico tão feliz com essa confiança, assim, né? E de poder participar desses grupos, né, que a gente faz, dessas conversas que são tão interessantes e que muitas pessoas depois vêm falar o tanto que ajuda, né? Então, eu acho importante essa conversa sobre essa parte psicológica que está tão em alta, né, ultimamente. Se eu não me engano, nessa semana passada foi comemorado o Dia da Saúde Mental. É algo que tem que Isso. ser falado, tem que ser abordado, mas Uhum. sempre com Uhum. muita seriedade. E Uhum. a gente iniciou o nosso bate-papo falando a respeito da felicidade que é, né, ter Uhum. esse Uhum. retorno dos ouvintes, ou de quem assiste pelo YouTube, Uhum. ter o retorno também das pessoas Uhum. conseguindo entender melhor como que busca o bem-estar, né, Uhum. pessoal. E aí, Uhum. Cristine, a gente vive atualmente numa sociedade que parece que foca muito na felicidade. Você tem que ser Uhum. feliz Uhum. o tempo inteiro, bonito o tempo todo, bem resolvido demais, não sobra espaço para mais nada. É como se você ficar triste um dia, ver um filme triste e chorar fosse um pecado. E é um pouco complicado viver nessa busca incessante dessa felicidade eterna, né, Cristine? Com certeza, tá, Michele? Por isso que é importante a gente falar, porque a gente fala que a gente está numa era mesmo dessa busca de felicidade imaginária, né? Até pelas questões das redes sociais. Então, com a rede social vem muita falsidade em relação à felicidade, a como que a vida funciona, a ideal de vida mesmo. Eu falo que quase a gente está voltando naquela época que a gente ensinava para as crianças lá que casaram, foram felizes para sempre, né? Aquelas histórias da Disney muito fantasiosas e que não existem na realidade, né? Então, por isso que é muito importante a gente ficar atento ao que é a realidade das relações, da vida, do ser adulto, porque o ser adulto muda muita coisa, Michele. As pessoas têm assustado demais com o ser adulto. Então, eu tenho muitos casos no consultório que eles chegam ali, dão uma olhadinha na vida de adulto, não dão conta e dão uma voltada, assim, né? Só que sem entender também o lado positivo dessas responsabilidades e dessa liberdade. Então a gente tem que saber que cada fase da vida, cada relacionamento, cada etapa, ela vai vir com felicidade e com tristeza, com dificuldade, mas com liberdade, com dependência. Então isso tudo é muito importante a gente trabalhar para ver se a gente está fazendo certo, né? E a gente tem que sair muito, igual eu falei, o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Antigamente as histórias da Disney, depois entraram as novelas, que as pessoas começaram a viver num mundo muito virtual, vamos pensar imaginário, e agora vem as redes sociais que têm atrapalhado muito esse conceito de felicidade, porque a vida do outro parece sempre muito mais interessante que a própria vida. As relações parecem sempre mais saudáveis do que a nossa própria relação. E isso tem causado muita tristeza em algumas pessoas. Aí por isso que eu adoro a frase que alguém falou, que eu nem sei quem foi, falou assim, a grama do outro é sempre mais verde até a gente descobrir que ela é de plástico. Então isso é muito importante, né? A gente ficar atento. Não existe uma relação sem problemas, não existe uma vida sem dificuldades. Então isso a gente tem que ficar muito atento, para a gente não cair nessa ilusão de que as coisas são assim, né? E, Cristine, você falou a respeito das redes sociais e realmente você abre, Uhum. todo mundo tem um Uhum. namoro, um casamento Aham. deslumbrante, todo mundo Uhum. apaixonado, quase que Uhum. assim um amor de outra encarnação, para a gente colocar bem É. fantasioso. Uhum. É, todo mundo mora numa casa deslumbrante, todo mundo tem um Tá cachorro bonito, viajando. tá viajando, tá feito. E, infelizmente, tem pessoas que se deixam levar por essas imagens ou Uhum. construções de imagem, porque na maioria das vezes também Uhum. são perfis que são pensados para passar aquele tipo Uhum. de informação, né? Verdade. Uhum. E a pessoa começa a entrar naquela de comparar. Ah, mas fulano viajou 5 vezes, eu viajei É. só uma. A casa Uhum. do fulano é pintada de cor de rosa, a minha é de branco. E isso Uhum. não tem fim, né, Não Cristina? E tem aí fim, até em relação aos relacionamentos, né? Até em relação aos relacionamentos. De, por exemplo, a pessoa virar e falar assim: ah, mas o marido da fulana, ou o namorado dela,
posta aqueles textos maravilhosos, curte a foto, fala amor da minha vida, não sei mais o quê. E isso não tem nada a ver com a realidade, isso tem a ver com o perfil de cada pessoa. Tem gente que expõe mais a vida nesse sentido, tem gente que é mais discreto, não quer dizer que o que fala mais ama mais, o que escreve mais ama mais, não tem nada a ver. Aliás, aquilo que a gente conversou, né, uma vez. Às vezes a pessoa recebeu um buquê maravilhoso, umas flores lindas, mal sabe as outras pessoas o porquê que ela recebeu aquelas flores. Às vezes o cara traiu, mandou porque está com culpa, às vezes eles passaram uma brigaiada durante um tempo ali, e a flor foi para aquilo, mas a pessoa posta como se fosse, nossa vida é assim, todos os dias eu recebo flores do meu marido. Então, não pode entrar interpretando esse tipo de coisa, porque não é a realidade. Então, é importante a gente, igual eu falei, a gente pode ver rede social interpretando como se fosse uma novela, um filme. Não vamos interpretar como se fosse a realidade. As pessoas só mostram aquilo que elas querem que a gente veja, nunca a realidade do negócio, né? Bem igual um reality show, né? Existem as Uhum. que eles escolhem mostrar, as partes que eles escolhem esconder. E, Cristine, gostaria também que se abordasse, porque às vezes as pessoas se pegam um pouco tristonhas, e você acha que existe uma certa dificuldade das pessoas entenderem o que é uma melancolia, o que é uma tristeza, quando que vira algo que precisa realmente de uma orientação, de um apoio, de um psicólogo, né, que pode Com evoluir? certeza. Com certeza, tá, Michele? O que a gente tem que pensar? E nossos momentos, igual a gente falou, existem momentos felizes, momentos tristes, tem hora. Por isso que eu te falo, às vezes o povo fala assim: mas aquele relacionamento é perfeito. Eu falo, gente, não existe, porque a gente acorda com uma alteração de humor constante. Às vezes eu vou acordar, dormir bem, tô ótima, acordo, mando todo mundo, feliz com todo mundo. Às vezes eu dormi mal nesse calor, eu vou querer brigar com meu marido porque eu dormi mal. Então, essas alterações a gente vai ter por situações diárias, né? E por fases da vida. Às vezes eu estou numa fase que eu estou ganhando melhor e eu estou feliz. Às vezes eu estou numa fase que está tudo muito difícil. Eu estou com alguma pessoa da família doente que eu tenho que ficar no hospital. Então, assim, a nossa vida ela vai ter esses altos e baixos constantemente. O que a gente vai ficar atento? Tanto que essa fase agora que a gente passou, muito calor, muito problema financeiro, muita coisa, a gente não vai estar a pessoa mais feliz da face da Terra. A gente vai ter que trabalhar, mudar a interpretação, focar em outros prazeres. Então, vão ter adaptações. Lembra que eu sempre falo, né? Crise é tudo aquilo que funcionou até ontem não funciona mais hoje. Então, eu vou pegar e falar assim, opa, não tá bom, não. Vamos de novo, o que eu posso reestruturar aqui de forma que eu vá fazer funcionar? Eu posso ter um tipo de pensamento, meu marido ter outro, e a gente começar a se afastar nas interpretações. Então, em tudo, nós vamos passar momentos, por exemplo, de felicidade e momentos, por exemplo, de nervosismo, de tristeza. O que é preocupante? Primeiro, muito cuidado com foco demais no passado. Antes eu era feliz, antes eu era assim, antes eu era tananã. Então, assim, foco e comparações. Isso faz com que a gente fique, às vezes, mais triste constantemente. Outra coisa, a tristeza, normalmente, ela é passageira, né? Então, a gente está ali, você fica ali 2 dias ruim, daqui a pouco você já está meio feliz de novo, animado com outras expectativas. Então, essas alterações, elas são muito importantes, mas quando ela tende a ficar com um tempo maior, então, assim, já tem ali, hoje eu estou triste, eu falo que o gráfico começa a descer. Amanhã eu estou mais triste ainda, aí eu não consigo ver muito objetivo de vida lá para frente, né, planejamento, aí eu começo a entrar em sofrimento, às vezes eu começo a ficar mais irritado, eu nunca estou no lugar que eu gostaria de estar, então se eu estou em casa está ruim, se eu estou trabalhando está ruim, então a gente vai perdendo a motivação. Então, dentro da gente, a gente não consegue perceber que às vezes a gente está entrando numa depressão. A gente passa a entender que a vida é ruim e difícil. Você vai com uma perspectiva meio negativa e com muito foco no passado. As pessoas de fora, às vezes, vão perceber isso. Uma mudança de comportamento, a pessoa começa a ver só o lado ruim das coisas. Não, mas aqui, isso aqui tá difícil, um monte de gente está morrendo, as coisas estão acontecendo. A pessoa começa a ver que vira uma pessoa assim, muito negativa. Então, essa coisa muito negativa, com um tempo maior, a gente começa a perceber que o negócio não tá bom, não. Agora, essa alteração que é mais passageira, fiquei 2 dias meio tristezinha, mas aí eu já falo, por que eu tô triste?
Então, eu consigo mexer nessa organização de vida, no objetivo, em tudo, para conseguir ficar feliz de novo. Então, vamos pensar que existem esses momentos. Quando ele passa a ser muito frequente e o nosso gráfico ali de humor começa a descer demais, aí a gente já vai ficar muito atento em relação a uma questão, talvez uma depressão, né? Perfeito. E, Uhum, Cristine, a respeito de ficar atento a essas uhum, variações, e às vezes a pessoa realmente percebe, né, uhum. que o humor, ou enfim, as emoções dela estão embaralhadas. Existem, assim como existe na rede social, esse conto de fadas, a vida perfeita, o amor muito bonito, viagem toda hora, casas deslumbrantes, existem soluções muito maravilhosas também, né, que vão te exigir aí 1 dia, 2 no máximo, compartilhar um negócio com um coleguinha, né. E aí, eh, eu queria muito que você falasse a respeito dessas soluções muito mágicas, muito rápidas, mas não necessariamente só falar delas diretamente. Se possível, eu queria que você falasse para a gente a respeito da terapia, da psicologia, por que que não é um processo do dia para a noite, por que que o profissional estuda tantos anos e aí sai da universidade, continua estudando, porque o cérebro humano realmente ele é complexo, não é uma coisa para se resolver como se fosse um joguinho de cartas, né, digamos assim. Com certeza, tá, Michele? Isso é uma coisa importante da gente falar, porque a gente tem percebido, né, como as pessoas estão sem dinheiro, estão muito corridas, elas estão querendo resultados muito imediatos. E a gente não vai ter resultado imediato em relação a nada. Se eu quiser emagrecer, não adianta eu achar que, toma essa pílula, no final de semana você perde 5 quilos. Não existe isso. Tudo é um processo. E na terapia, a gente tem que entender, o psicólogo, ele vai trabalhar todo o contexto. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é: os olhos só veem aquilo que a mente está pronta para enxergar. Então, por exemplo, chega uma situação de uma relação abusiva aqui para mim, ou chega uma situação de uma depressão. Vamos dar o exemplo de uma relação abusiva. Eu não posso chegar para a pessoa e virar para ela e trabalhar a consciência dela de virar e falar assim: fulano, você está numa relação abusiva, viu? Termina com o cara lá. Muito mais amplo do que isso. A gente vai entender quais são as questões emocionais da pessoa, o contexto de vida, o que ela passou, o que ela quer construir. Eu falo como se fosse um prédio cheio de pilastras. A gente tem que ver se essa fundação está bem organizada. A gente precisa estruturar a fundação para poder começar a mexer na reforma. Então, é assim que funciona. Esses gurus, essas coisas de final de semana, economia de terapia, 10 anos de terapia em um final de semana, ou sei lá o quê, elas tendem a mexer numa reforma sem calcular a estrutura. E a gente tem que ficar muito atento, gente, porque o que tem acontecido muito, né, das pessoas virem desestruturadas para a terapia, é porque às vezes eles até mostram uma realidade. A sua questão é o problema do seu pai. Mas a gente não pode mostrar uma questão dessa se você está desestruturada completamente. Às vezes a mulher vai chegar, ai, meu marido está fazendo isso e tal. Não, separa. É mesmo, isso é uma relação abusiva, seu marido é muito difícil, você é uma mulher forte, larga ele, que você vai ser muito mais feliz. Aí a pessoa entra nessa, ela larga, existe toda uma função inconsciente por trás disso, que fez ela escolher o marido que ela vai ter, que fez ela estar nessa relação, que fez ela não sair dessa relação. Então, se você não mexe na questão, na fundação, que é a questão inconsciente, a pessoa ela pode sair ali, na melhor das hipóteses, ela escolhe um marido e um relacionamento da mesma forma, da melhor. E isso se ela sai dessa relação, o marido se estrutura para outro lado lá, começa um outro relacionamento, ela começa a falar assim, pronto, e agora? Eu estou totalmente desestruturada, eu não consigo lidar com isso, meu marido já arrumou outra, e eu vou fazer o que com isso? Aí, às vezes, aquela bengala, aquele que segurava a relação, ela vai por água abaixo, ela se desestrutura. E aí a pessoa entra numa depressão grave. E aí depois, para a gente conseguir retomar, ela é muito mais complicada do que a gente retomar isso antes de tomar a decisão. Então, o processo ele tem que ser construído. Como eu falei, a gente tem que mexer na estrutura da pessoa para poder mexer na reforma. Não entenda, gente, não vamos entrar nessas questões que são milagrosas, que isso não existe. Aí, às vezes, você gasta muito mais dinheiro. Até uma vez uma pessoa perguntou para mim,
esses novos, né, gurus e tal, eles atrapalham, eles competem com a psicologia. Eu falei, de jeito nenhum. Aliás, até interessante para a gente, financeiramente falando, se a gente for pensar, porque a pessoa vai lá, ela né, entra numa situação muito superficial, depois um tempo de terapia que ela levaria muito menos tempo, ela vai ter que ficar lá 3 anos a mais, né, 1 ano a mais na terapia, porque foi toda desestruturada. Então, assim, não vamos cair nessa e vamos ficar muito atentos aos profissionais que a gente, né, procura, o estudo. Eu falo, eu tenho 3 pós-graduações, uma pós-graduação que é de casal e família, eu fiz durante 5 anos. Então, assim, a gente não faz 5 anos de pós, mais 5 anos de faculdade, mais 2 pós lá de 2 anos cada. Então, assim, a gente não pode parar, a gente tem que ficar sempre atento. A pessoa chegou, a gente enxerga muito além do que aquela queixa consciente dela. Então, muita atenção para isso, para a gente, né, conseguir se estruturar e não entrar nessas. E o interessante também, Cristine, que você abordou a respeito da terapia, de procurar aí o psicólogo, um profissional que realmente tenha um know-how, né, uma experiência, um conhecimento, que você não lida com o problema, né? Uma coisa é eu levar para o sapateiro um sapato para consertar. Um fechicler da bota que soltou, vamos dar esse exemplo, ele conserta o fechicler, mas se eu continuo usando a bota num lugar que não foi feito para usar, ela vai continuar atrapalhando esse fechicler, digamos assim. Não adianta eu, às vezes, chegar em um determinado profissional e falar assim, eu estou muito triste. Então vamos acabar com essa tristeza, vamos pôr uma música para cima, vamos falar de assunto assim, vamos assistir filme de comédia. 2, 3 dias aquilo pode funcionar. Depois passar a não funcionar, você se frustra e eu, como uma pessoa leiga, achei que eu estou triste. Eu posso estar, na verdade, com uma outra questão. Eu posso estar chateada com o irmão. Por que eu estou chateada com aquele irmão? Ou seja, é um viés tão grande que o profissional da psicologia precisa destrinchar que não tem como um profissional, digamos assim, tratar isso de uma forma mais crua e tentar resolver, né, Em aquilo 2 rápido. minutos, em 5, né, tipo, encontros. Agora, o que é o interessante, Michele, é justamente isso, tá? A terapia, ela vai trabalhar com as questões inconscientes. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou na terapia, eu converso com meu amigo ali, ele conversa comigo, eu sento num bar, a gente conversa, ele resolve meu problema em 2 minutos. O seu amigo, ele vai falar consciência. Então, assim, eu estou brigando muito com minha namorada, termina com ela. Isso é o viés da consciência. Agora, o viés do inconsciente são outros 500. Por que eu escolhi esse perfil para minha vida? Por que eu estou nessa relação? Que ganho secundário eu tenho da pessoa, por exemplo, brigar comigo e eu ficar na posição de vítima? Então, isso é uma relação que, se eu sair, é um perfil de mulher que eu vou escolher, porque o meu inconsciente entende que amor é isso. Então, o negócio é muito mais amplo do que uma simples situação de falar, termina com ela. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento, porque eu vou trocar 6 por meia dúzia. Se eu não mexo no viés inconsciente, eu vou trocar 6 por meia dúzia, eu vou terminar com esse, eu vou achar que eu mudei alguma coisa, mas eu vou escolher o mesmo perfil, não adianta, o meu inconsciente reconhece amor. Vamos dar um exemplo, né? Eu gosto muito de relacionamento, que é o que as pessoas adoram falar. Mas, por exemplo, eu entro numa relação com homens sempre que me traem. Aí eu falo ali, todo homem é igual, nenhum homem presta, eu vou sair dessa relação por causa disso e tal. Sem entender que quem está escolhendo o perfil sou eu. E que talvez o meu inconsciente entenda amor. Se meu pai traiu minha mãe a vida inteira, ele vai entender que amor é traição. Aí você fala, tá doida, Cristina? Nunca que você vai entender que amor é traição. Conscientemente, não. Inconscientemente, ele pode estar interpretando dessa forma. Então, não adianta eu ir lá tentar trocar, porque vai me dar mais trabalho. Então, assim, então essas questões são muito importantes. Para a gente fazer uma análise, eu falo assim, às vezes a pessoa chega aqui, aí ela até olha para a gente e fala assim, né, vai contar uma situação e tal. Eu já estou lá em outro lugar. Como que é o perfil da... Tanto que eles brincam que o psicólogo ele meio que tem uma bola de cristal, porque você fala assim, bem provavelmente você teve uma relação com o pai, que você foi rejeitado, e aí a tendência que você procura nas relações são as pessoas que te rejeitam, que a interpretação que o seu inconsciente fez do amor. Então a gente tem que trabalhar isso primeiro, para depois a gente
entrar na linha de uma separação, alguma coisa nesse sentido, é um viés. E não quer dizer que isso é longo, tá, Michele? Porque senão a pessoa pode pensar assim, então vou ter que fazer 10 anos de terapia. Não, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, a gente consegue, tipo, organizar tudo de forma que a pessoa, beleza, entendi, eu entendi o que eu estou escolhendo para minha vida, eu quero escolher diferente, eu não quero escolher diferente. Então, as questões, né, da depressão e tudo mais, perceber realmente qual que é o histórico, qual que é a probabilidade das coisas. Então, como que os pais funcionam, essa questão familiar, a fisiologia. Então, assim, a gente precisa fazer um tratamento em conjunto, então a gente percebe que você está, né, triste. Então, a gente precisa olhar junto com psiquiatras, perceber que está muito complicado, já ultrapassou, já entrou numa depressão. Então, é igual a questão mesmo da gravidez, né? Existe o Blue Babies, que é uma tristeza logo após, pela questão da alteração hormonal. Mas aí, se isso se mantém, já entra numa depressão pós-parto. Então, tem toda uma situação científica que a gente trabalha para chegar nessa conclusão, né? E aí é interessante porque você me fez pensar, o Charles Chaplin, uma vez ele mandou construir uma casa, para ele uma casa mesmo, não um cenário, com os cenografistas que faziam o cenarinho lá de Hollywood. Não, vocês levantam a parede aqui, eles vão levantar a parede na minha casa. O que aconteceu? Óbvio, a casa caiu. Né? E aí, se você procura essas soluções muito imediatas, né, ao invés de ir no pedreiro, na fundação, no eletricista, bombeiro hidráulico, engenheiro, a casa uma hora vai cair. E aí a pessoa corre ainda o risco de achar que o grande problema mesmo é ela, porque ela foi em tal coisa, foi em outro, foi não sei o quê, leu isso, leu aquilo outro, enfim, o problema dela não cessa, porque no fim das contas ela não descobriu, né, ela não conseguiu trilhar esse caminho. E aí aquilo que era algo, digamos assim, ela tinha uma questão para resolver, passam a ser 3, né? Porque aí ela vai se culpar, vai se comparar, enfim. É um pouco ainda mais complexo, né, Cristine? Assim, complexo no sentido de prestar atenção realmente na hora de cuidar de si mesmo. Verdade, igual você falou. Porque às vezes a pessoa ela vai procurando situações imediatas e vai virando aquela bola de neve, né? Sem a gente entender que a gente tem que parar e reestruturar e olhar para si e entender o que está funcionando. E o que a gente vê? Quando você está deprimido, a sua percepção ela fica muito negativa. Então, assim, tudo que você enxerga fora, você vai tender a trazer para o lado negativo. Se alguém, por exemplo, olhar para mim, eu vou entender, porque aquela pessoa está olhando para mim porque ela está rindo de mim. Porque minha autoestima está muito baixa, então a autoestima baixa está muito associada a isso, a gente tem que ficar muito atento. Então, e se eu estou com a autoestima boa, se eu estou feliz, aquela pessoa está me dando bola. Então, a interpretação da mesma situação muda muito. Então, se eu percebo assim, que está tudo muito difícil, que ninguém gosta de mim, que as coisas estão dando errado. Então, se eu estou muito nessa linha, e às vezes dentro dessa percepção não consigo ver muita saída, né? Eu vou olhar e sentir assim, não, está tudo muito errado, não tem como isso mudar, eu estou com um problema financeiro muito grande, então não tem como isso mudar. E quando a pessoa entra na terapia, e às vezes a gente vai associar com psiquiatra ou não, dependendo do grau, a vida dela ela toma outra proporção, mas não porque a vida mudou completamente, porque a percepção sobre a vida mudou. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, Michele. A percepção ela comanda praticamente tudo. Igual eu falei, né? Aquela situação que eu passei, por exemplo, da perda de um filho. Eu poderia focar completamente nisso e a partir daí construir só coisas negativas para minha vida, ou eu posso entender que é um viés da minha vida e que ela tem 90% de outros vieses positivos. Entendeu? São as pilastras, né? Eu vou construir várias pilastras. Então, um pensamento de uma pessoa que está deprimida, ela é muito nesse sentido. Ela pega aquilo que está dando mais errado e ela coloca como a vida dela inteira. Então, eu falo, gente, sempre vamos tentar perceber, eu estou muito triste, eu não estou vendo expectativa, minha vida está muito ruim, não tem saída. Vamos procurar um profissional, pede ajuda às vezes para alguém. Então, assim, né, vira para a pessoa e fala assim, eu não estou boa, não. Eu acho que eu estou precisando ir em algum lugar. Me leva. Porque às vezes nem força para ir a gente está tendo. Vamos fazer esse teste, né? Vamos lá procurar um tratamento. Você vai ver como que a percepção de vida ela muda completamente. Algumas coisas que a gente está tão focada sem enxergar, porque a gente está assim, se abre de uma forma que você vê várias saídas para aquela situação, né?
Então, antes da gente tomar qualquer decisão, né? Antes da gente entender que não tem mais jeito. Então, e as pessoas também que de fora conseguem observar. Então, às vezes, né, a mãe, às vezes um amigo, fala assim, ó, o fulano tá muito... Percebo que está se isolando, eu percebo que tudo que ele fala é muito negativo, ele está muito fixado no passado, né? Ele está falando muito sobre situações tipo negativas e sem expectativa. Então, percebeu isso, entrar com psiquiatra e psicólogo. A gente não pode ficar pensando demais sobre isso, tá? Porque existem, né, Michele, algumas situações que as pessoas entendem assim, ah, mas quem fala muito não faz, cachorro que late não morde. Não existe isso, tá? Isso é um mito. A pessoa que está pensando em alguma coisa aí mais séria, ela normalmente ela fala. Então, vamos ficar muito atento a essas situações, tá? Excelente, Cristine. É um tema que eu acho que a gente poderia desmembrar, trazê-lo Poderia. mais vezes. O nosso tempo, enfim, já chegou ao final. Mas eu queria muito que, para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, você pudesse deixar, por favor, o telefone do consultório ou o seu Instagram também, para que, né, a pessoa possa ir acompanhando umas pílulas diárias de pensamentos que você deixa por lá. É ótimo, gente. Então, no consultório é 3221-8343 e o Instagram é Cristine Strasburger Psicóloga. Então, é tão interessante, tá, Michele? Porque, igual eu falei, a gente pode perceber pela gente, a gente pode ajudar uma pessoa que está perto da gente, a gente pode pedir opinião mesmo, ver live sobre, né, dicas, do que a gente pode construir. Então, existem muitas saídas. Ah, Cristina, mas eu estou sem condição financeira, existem os psicólogos do posto, existem os psiquiatras também. Então, assim, procurar ajuda, sempre pensar assim, ó, vamos lá, vou tentar essa ajuda aqui. E às vezes as pessoas que estão ao redor entrar muito nessa linha de ajudar, né? Então é importante a gente falar sobre isso, para a gente detectar. E esses momentos, eu falo que às vezes a gente está triste, gente, é normal ficar triste. Ah, eu vou ficar triste mesmo, eu quero ficar aqui. Vou pegar um filme bem triste, vou chorar, comer um brigadeiro. No outro dia a gente começa a se sentir mais feliz quando é uma tristeza passageira. Mas percebeu que está ficando muito tempo, aí a gente vai ficar mais atento e vamos procurar ajudas mais especializadas nesse sentido, né? Perfeito. Qual que é o telefone, por favor, Cristine? É 3221-8343. 3221-8343 e acompanha a gente no YouTube da 94 Live, no Instagram da Cristina Strasburger, psicóloga, que a gente vai sempre trazer temas para trazer melhor qualidade de vida para quem está nos acompanhando. Isso. Então, obrigada, viu, gente? Obrigada, Michele. Qualquer coisa, vocês podem mandar aí perguntas no Instagram. Perfeito. Obrigada, Cristine. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.